E vamos falar de uma outra história então agora, que eu sei que é marcante para vocês duas, porque é a história que toma o coração de vocês duas. 96, chega na Restinga, a primeira Ghislaine, depois a Kizzy acaba chegando também. Como é que é isso? Como é que a Restinga tem a ideia de te chamar? O Império, já contaste a história. E quando é que tu te dá conta, e já posso falar, vocês duas já falaram abertamente sobre isso, que a Restinga era a dona do teu coração? Tu primeiro, Ghislaine, depois a Kizzy, até para saber como é que depois da Ghislaine eles chegam na Kizzy. Eu acho que o presidente Ribeiro ele teve a mesma ideia do Império da Zona Norte. Vou lá, vou buscar. Eu não sei por que eles vieram do nada quando eu vi surgiu um convite do presidente Ribeiro para que eu viesse a assumir o primeiro pavilhão do Estado-Maior. Agora se feijó carnavalesco, e ele dizia, não, tu tem que vir, tem que vir, tem que vir. E eu fui tomada de aquela escola, eu sempre digo, quem entra lá dificilmente, depois que tu desfila em Estado-Maior da Restinga, dificilmente tu não te torna Estado-Maior da Restinga. A Restinga, ela é algo de pele, é algo que eu não consigo explicar. É a escola do meu coração. Eu me tornei Restinga, eu acho que quando eu coloquei o meu pé lá, eu me tornei Estado-Maior. Eu não sei explicar em que momento aconteceu essa transição. Porque eu desfilava no Império, tenho todo o respeito e carinho do mundo pelo Império da Zona Norte, porque foi quem me lançou no Carnaval. Quem te inventou. Quem me inventou, exatamente, quem me inventou. Só que a transição, como eu comentei antes, a transição da Ghislaine, filha da Onira, para Ghislaine Pereira, aconteceu dentro do Estado-Maior da Restinga. E eu acho que é isso que faz com que eu tenha essa adoração pelo cisne. Eu desfilei como segunda porcentagem do Bamba dali no ano do Barão de Catas Altas, em 1998. Em 99, eu desfilei no Carnaval. Eu já fiz de tudo no Carnaval, né, Vinícius? Tudo. E aí eu vim de Cunhã, porque o Bamba Zorginha vinha falando sobre Parintins e tal. E o Mano Brum sempre me colocando, né, à frente dos temas de enredo dele. E eu vim de Cunhã. 99. E aí, em 99, eu fiquei grávida do Cauã. E aí eu me afastei do Carnaval por um período e retorno no Copacabana em 2002. Acabou um bebê de 1,90 m que está aqui no estúdio vendo o programa. Exatamente. E então, assim, eu me afastei por um período, volto em 2002 no Copacabana, a convite do nosso saudoso Chiquinho, né? Grande Chiquinho. Que era presidente do Copacabana. Daí eu desfilei em 2002 no Copa, 2003 no Acadêmico de Gravataí. E aí eu vim de madrinha de bateria da Samba Puro, no ano da Expo Inter. E vim de porta-bandeira da Academia de Gravataí. A mãe disse, bom, tu vai ter que escolher, ou tu sai pelada ou tu sai vestida. Os dois não vai dar mais. E eu disse, eu vou sair vestida. Ficava uma coisa... desproporcional. É um 8 ou 80, né? Eu disse, não, eu gosto de dançar como porta-bandeira e tal. E foram bons desfiles. As escolas tiveram um rendimento legal, as notas foram ok. E aí... em 2003, a Restinga desce pro grupo de acesso do Carnaval. Vem ali com o tema do Ronaldinho, acho que foi, né? Isso. E aí, desce e a escola faz uma reestruturação, né? Vamos ter que pensar, assim, de como a gente vai conduzir isso. E aí foi o retorno do Elinho. Né? O Elinho volta e se torna o presidente da escola. O Muti, muito dentro da escola, traz um tema que trazia um pouco da história da Restinga. E eu lembro que aí eu recebi o convite, né, do Muti para desfilar. E aí eu fui na quadra, porque ainda se usava aquele espaço ali das piscinas ali, e se fazia churrasco, encontro sábado à tarde ali. E eu lembro que eu fui para esse encontro, e aí tinha o falecido Seu Brasil, que é o pai do Preto e do Dudu, e assim, um tinguerreiro nato, doente, né? E eu lembro que naquela época o slogan da escola era: a Tinga continua especial. E essa frase, ela ficou mais forte do que o próprio tema da escola. Porque o que a gente ouvia as pessoas dizerem é isso: a Tinga continua especial. Era então, sobre espelhos, alguma coisa, eu acho, né? Não, um tema que 2004. Não, ele falava sobre o olhar para o espelho, mas a partir disso a Restinga olhava para si própria. Aí falava seus grandes carnavais. Aí falou sobre o Cassino da Urca, trouxe vários dos seus antigos temas, né? E daí, quando eu cheguei, ele já me disse: hoje tu é nós. E tirou, ficou sem camisa e me deu aquela camiseta escrito: a Tinga continua. Me emocionou, eu falei isso, porque eu acho que a única camiseta Restinga que eu tenho até hoje é essa. E eu nunca vou me desfazer, porque ela é uma camiseta muito especial assim na minha história.
que ele disse, essa camiseta é tua porque hoje tu te torna parte do Estado Maior da Restinga. Isso é muito forte pra mim. Uma pessoa tão referência dentro da escola, como se ele já estivesse me entregando a bandeira da escola de alguma forma, né? Quem era o mestre Sala? O meu primeiro ano foi com o Tadeu. Tadeu Pé de Vento. Isso, Tadeu Pé de Vento foi o meu mestre sala naquele ano. E ali começa a minha história com o Estado Maior da Restinga, assim. E a história... A Restinga, pra mim, ela não é uma escola de samba. A Restinga é uma religião. Porque a Restinga, ela não é só uma escola de samba. Ela conta a história de um povo que se tornou Restinga por ter ido pro extremo sul da cidade. Ela conta um povo que saiu do centro porque tinha que sair aquela quantidade de pessoas pobres e negras do centro da cidade, muito próximo da Ilhota, que aí é uma história muito próxima com a história da Imperadores do Samba. E essa é uma história que me encanta, que eu ainda tenho um desejo muito grande de falar sobre essa história do Estado Maior da Restinga, que sai do centro e da noite pro dia aquelas pessoas são colocadas na boleia de um caminhão para ir pro extremo sul. Eu falo um pouco no meu livro A Cor da Esperança, porque para mim é a história mais rica, a história de um povo, de uma população de bairro mais rica que tem. Eu me emociono quando vejo aquela história das pessoas, assim, eu vi depoimentos de pessoas que chegaram lá, não tinha luz nas ruas, não tinha luz, nada, se guiavam pela lua de noite e tal. E, então, muita admiração pelo Estado Maior da Restinga ainda, então eu entendo um pouco até. Eu acho que essa identificação, eu sou assistente social, né? Sim. Então, essa identificação com questões sociais, com causas sociais, e essa força que a Restinga tem, até de ser brigone, porque é mesmo, eu falo, e é de verdade, Sim. ela faz parte da história do Estado Maior da Restinga. Ela faz parte das pessoas que moram no bairro. Pois e essa era a pergunta da que eu queria fazer. do local. É da identidade do local. Porque a gente sente na Restinga uma certa nacionalidade das pessoas. certeza. Um bairrismo, né? Nacionalidade. Sou Tinga, e até com alguns. Sou Tinga e daí, quem gosta de nós somos nós mesmos. Eles têm... Tinga, teu povo te ama. Né? E assim, você sendo de fora não houve problema nenhum. Você sendo de fora e indo lá para a escola e, sei lá, com destaques. Meu início foi bem complicado dentro da Restinga, porque tinham as alas eram muito fortes dentro da escola, e aí nos primeiros ensaios eles faziam sinal, não tá dançando nada. Então, na realidade, eu tive que ir num primeiro momento, o início foi bem complicado. Mas eu sempre fui muito restingueira, assim, sempre fui muito maloqueira, de sentar no cordão da calçada, de chegar mais cedo e ir para casa de alguém para tomar banho, almoçar, aquela coisa toda. Então, isso eu fui incorporando essa coisa e a gente acabou, eu acho que foi uma via de mão dupla, né? Eu me apaixonei pela Restinga e vice-versa. Conquistou. Exatamente. O Sandro Ferraz, quando esteve aqui no podcast, eu perguntei para ele como é que, ele chegando do Imperador, como é que ele conseguiu, né, superar as barreiras de resistência? E ele disse, Vinícius, para começar, eu sempre fui maloqueiro. Ele usou essa expressão também, porque ele era muito popular de conversar com as pessoas. E é bom que a gente fale disso, dessa identidade da Restinga. Em primeiro lugar, para a gente se dar conta que nenhuma escola de samba é igual a outra. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, quando você que torce para outra escola, daqui a pouco não compreende certa volume de paixão tão exacerbado da Restinga, daqui a pouco não entende o quem gosta de nós somos nós, mas isso aí parece uma mania de perseguição, mas a história da Restinga que a Kizzy aqui brilhantemente contou é disso, né? Claro. Eu até recentemente fiz um texto sobre o aniversário da Restinga e eu disse, gente, tem pessoas que chegaram no bairro antes do esgoto, da luz e da água. Do vaso sanitário não tinham nas casas. Então por isso que eles dizem quem gosta de nós somos nós, porque o resto do mundo não nos gosta. E até ônibus, os primeiros ônibus que iam para Restinga e dali pro centro, eles passavam 2 ou 3 vezes ao dia e tu tinha que mostrar a carteira de trabalho porque tu ia para trabalhar. Não, e as pessoas tinham que marcar ali na fila com chinelo, alguma coisa, o lugar, porque senão não conseguiam de repente entrar no ônibus depois. Mas é justamente isso, assim, eu acho que realmente a história da Restinga é uma história de superação e eu acho que isso contribui porque também eu me lembro assim quando era criança o preconceito que era, né, em relação às pessoas. Sim. Qualquer coisa que não sei o que, tu é da Restinga. Exatamente. Não sei o que, como se que fosse algo muito negativo morar na Restinga, como se fosse, pelo contrário, né? Era pejorativo. Pejorativo. Né? Pelo contrário, eu acho que as pessoas de lá têm que ter um grande orgulho até por ter superado tudo, passado por cima de tudo isso, e hoje é um grande bairro de Porto Alegre. Só falta uma coisa.
Isso tem que virar enredo da Restinga um dia. Não teve a superação, né? Não apenas contar seus carnavais, mas contar essa história. Acho que 2012, Sim, o enredo da superação, Tiago, um fim de samba. Que eles falavam, né, sobre a comunidade, a força da comunidade. É tão forte essa questão que eu lembra que a Simone, passista, tinha sempre muita criança na quadra e ela dizia, se tu perguntar para uma criança da Restinga o que ela vai ser quando crescer, sabe o que ela vai dizer? Tinga. Pois é assim como forte como os colorados, como os gremistas, isso que eu sinto. Talvez a única, talvez, escola de samba de Porto Alegre. Claro que tem torcedores de outras que são, mas não é uma coisa geral, como na Restinga. Eu vejo como geral, assim. E tem uma questão de... Eles têm um orgulho muito forte, porque, de fato, ele hoje em dia, é tudo muito mais organizado. Mas tinha um número de pessoas muito pobres, com muitas dificuldades. Era um espaço é um espaço que constantemente tem que ter espaços sociais para que tire as pessoas... O Guto fala nisso, assim, de uma forma... maravilhosa, até porque ele foi educador social por muitos anos dentro da Restinga, que esse trabalho social, ele tira os guris das ruas, da porta do traficante para ganhar um dinheiro, para fazer esses meninos aprenderem a tocar. A saírem da marginalidade, ou seja, da margem, né? Claro. A margem da casa desses traficantes e que de alguma forma poderiam oferecer uma comida, uma roupa, um conforto. E a Restinga, ela sempre foi um 880, porque desde a Restinga ela é relativamente nova. E ela fez carnavais lindíssimos. Sim. E ela tem uma quantidade de títulos grande para uma escola, para sua história. Então isso é um orgulho para a comunidade. Para eles dizer que, imagina para uma escola, para uma comunidade tão pobre, conseguir dizer que ela já foi à frente de Bambas Imperadores. Claro. Com certeza. Então isso para eles é muito forte. Não, teve anos em que Bambas Imperadores perseguiam a Restinga. Era a escola a ser batida. Né? Bambas e Imperadores se esforçavam ali para tentar ganhar da Restinga. E isso é a força de uma comunidade, que a gente sabe que a gente tem uma força muito grande de Bambas da Orgia e Imperadores do Samba. Mas são escolas assim como em Estado Maior da Restinga e Imperatriz Dona Leopoldina, que nós temos certeza que nunca vão acabar. Porque são dentro de comunidade, assim, a Imperatriz também tem essa questão da força da comunidade, exatamente igual ao Estado Maior.